Olá, meus queridos alunos, mais uma vez com vocês aqui, professor André Luiz, trazendo alguns conteúdos na área de filosofia, fazendo algumas reflexões, resolvendo algumas questões, passando também alguns elementos ali que, se você quiser, você pode escrever, você pode voltar à aula, ver quantas vezes quiser para poder anotar direitinho. Eu sugiro que anote, viu? A gente sempre tem uma memória que não dá para confiar, mas eu quero te convidar também a participar deste projeto maravilhoso, chamar os amigos, pedir para que eles participem também. Essas atividades curriculares complementares que são tão importantes para o nosso conteúdo, a nossa formação enquanto indivíduo no sentido geral. Então, recomende aos seus colegas, fale bem do projeto, baixe os materiais, compartilhe essas aulas, compartilhe os materiais, para que os seus amigos também possam se sentirem motivados a estar conosco, a participar deste momento tão importante que é produzido para vocês, tá? Também vejam lá na plataforma Gonçalves Dias, em todas as redes sociais, façam sua inscrição lá no YouTube, deixem o like de vocês para que esse projeto possa crescer, estar sempre funcionando e levando a você também cada vez mais conteúdos importantes para a sua formação, perfeito? Nós vamos tratar agora de um dos assuntos mais debatidos, comentados na área de humanas, que é o trabalho dentro do contexto do pensamento marxista. Sem dúvida nenhuma, este é um dos temas mais famosos, que até incorre às vezes em uma grande moda, em muitos pensamentos, em muitas interpretações e em muitas descrições da realidade. Marx foi um dos pensadores mais importantes da nossa história, que teve sua participação imortalizada a partir de conceitos que ele melhorou e que ele ampliou, talvez não tenha criado, tantos assim, mas com certeza deu uma visão muito mais adequada ao momento em que ele estava lendo o trabalho no século XIX, na sua primeira e segunda metade. Então, nós temos aqui um dos conteúdos mais importantes que contribui com a visão crítica, com o olhar da realidade, talvez até mais adequado, certo? Então, eu convido vocês a fazer algumas reflexões sobre este autor e o trabalho dele dentro da linha de humanas, desnudando a exploração do trabalhador através da mais-valia, a ideologia, a alienação, tá? E alguns elementos que estão associados a esta interpretação da categoria de trabalho em Marx. Perfeito? Então, vem comigo. A Nissan inventa o automóvel à la carte. O sistema já está operando em todas as concessionárias da Nissan desde agosto de 91. É um sistema de informação de ponta que coordena a produção e a venda, que permite dar ao cliente o prazo exato. A fabricação se aproxima de uma produção segundo demanda. O fragmento do texto acima exemplifica as transformações dos métodos de produção de trabalho. E aí essas transformações dos métodos de produção, os modos de produção, os modelos produtivos, são elementos que Marx vai ter muita preocupação. No objeto de estudo marxista, a luta de classes, e no seu método materialismo histórico dialético, ele tem uma preocupação muito grande com a forma com que estes métodos e o próprio modo de produção vem mudando e vem favorecendo sempre uma classe dominante e desfavorecendo, explorando uma classe dominada, principalmente a partir da retirada de direitos trabalhistas, a partir da exploração do trabalho, a partir da dificuldade que é imposta ao trabalhador de enxergar a sua realidade. E isto tanto no Fordismo, como no Taylorismo e também agora no Toyotismo. Porque nós estamos aqui nos referindo a um modelo toyotista, que é um modelo que trabalha com encomenda, com a produção justa, com aqueles elementos que vão evitar superprodução através da eliminação também de estoque. Mas veja só, para que isto aconteça, para que esta dinâmica seja algo usual,
eu preciso também sufocar o trabalhador e explorar cada vez mais ele através de uma certa terceirização, de uma diversificação das suas atividades, de uma imposição de um modelo de trabalho talvez um tanto quanto mais alienante e ideológico, percebe? Então, claro que nós estamos nesse trecho falando de quê? Do pós-fordismo não, do taylorismo também não, porque geralmente a gente junta esses dois, do socialismo, no caso marxista, quem dera que fosse, mas não é, porque aqui nós temos um método de produção, um método produtivo a partir de quê? Da diversificação da mercadoria, da encomenda, da produção justa, do marketing, de uma série de elementos que são toyotistas. O método just in time, que é a produção justa, é aqui o que nós estamos dentro da questão, porque aqui é o toyotismo é produção justa, é a indústria planificada, a planificação seria também mais associada ao socialismo, que chegasse ali um pouco perto do que Marx talvez mais asseverasse em suas intenções. Então veja só, aqui nós temos a produção justa como alvo desta condição de modelo produtivo toyotista, do qual ainda explora severamente o trabalhador e tem ainda imposto uma série de dificuldades e condições até mesmo degradantes ao trabalho, tanto insalubre como periculoso, ou seja, sujo, perigoso, sem uma remuneração adequada e pior, retirando cada vez mais, depreciando cada vez mais direitos deste trabalhador, em suma, certo? A revolução técnico-científica e informacional, produzida no século XX, a qual se estende aos nossos dias, trouxe profundas mudanças nos sistemas de produção e nas realizações do trabalho que incidem diretamente sobre a organização do espaço geográfico. Acerca das novas formas de relações de trabalho, é possível afirmar corretamente que novas formas de relação de trabalho. Nos países desenvolvidos, com um grande avanço tecnológico, o desemprego foi reduzido, os sindicatos foram fortalecidos, obviamente que não, desemprego não é reduzido e nem sindicato fortalecido. Nós vemos um momento de depreciação de sindicatos, na verdade. O sistema de flexibilização da produção, modelo toyotista, que acarretou mudança nas relações de trabalho, aplica-se apenas à indústria japonesa? Também não, porque ele não fica só na indústria japonesa. O regime de trabalho permanente nas empresas industriais e de serviços ampliou-se e foram fortalecidos os direitos sociais dos trabalhadores? Quem dera que fosse. A terceirização tem sido utilizada pelas empresas como uma das formas de flexibilização das relações de trabalho. Olha aí, ó. Terceirização sendo chamada de flexibilização. Tá? E isso, a priori, como diria Kant, ajudaria a quem? Não seria o trabalhador, com toda certeza, porque terceirização também é depreciação de direitos trabalhistas. Seria também uma forma de retirar direitos e garantias. A substituição progressiva do trabalho humano pelo informatizado também não é... Você já percebeu que aqui é terceirização, que vai depreciar o valor do trabalho ainda mais, que vai instaurar uma instância de exploração maior. Então a nossa preocupação aqui em atualizar principalmente, trazer questões que tratam já de um modelo produtivo que está mais perto de nós, é para que você perceba também desde a primeira questão que hoje ainda nós temos este processo de retirada de direitos para que o trabalhador, ou seja, o proletário, seja cada vez mais explorado. Tá? Seria muito fácil pegar questões ali do Fordismo, do Taylorismo, que são elementos gritantes. Mas até mesmo no Toyotismo, nós já pegamos a primeira questão. Ó. Até mesmo no Toyotismo, com a produção justa. Até mesmo aqui você pegando flexibilização, que é um elemento do Toyotismo também, flexibilização, terceirização. Está cada vez mais presente a exploração desse trabalhador. Não é algo só que está ali na segunda metade do século XIX ou na primeira metade. Não, hoje nós temos também e está de forma ampla ainda associada ao, claro, ao elemento da mais-valia. 3. Terceira questão.
Reestruturação produtiva é um fenômeno ligado à globalização. Tem como paradigma o modelo toyotista e é caracterizado por, olha só, globalização, modelo toyotista, terceirização, produção justa. Tá? Em que isso se aliaria a uma benesse ao trabalhador? Em praticamente nada, a exploração continua, tá? Reeditada pelo toyotismo. Mas olha só, o paradigma toyotista seria caracterizado por inovação tecnológica e organização no processo produtivo, flexibilização do processo produtivo, flexibilização dos produtos, flexibilização no mercado de trabalho, desemprego crescente. Ora, claro, você vai perceber, flexibilização do processo produtivo, seria o âmago, paradigma, né? Porque nós estamos atrás aqui daquilo que serve como elemento central, como ideia primordial do toyotismo. Flexibilização do processo produtivo, da produção, do processo de produzir. E é justamente neste elemento de produção que nós temos o grande perigo da exploração ser cada vez maior. É justamente neste momento de produzir, porque quem produz é o proletário. É ele que está no chão da fábrica, como Marx diz. É ele que muda a história no chão da fábrica, sujo, trabalhando, do suor do seu rosto. É neste elemento de produção, é nesta produção viva, neste ato de produzir, que a exploração, ou seja, a mais-valia, se dá de forma mais latente. E aí é um grande problema para o trabalhador. Mais uma vez, o proletário fica sendo alijado, fica sendo roubado, fica sendo expropriado, fica sendo ali explorado de uma forma gritante. E é ele, o proletário, que produz, que trabalha, que vai suar todo dia cedo na fábrica. O burguês, ele vive daquilo que ele expropria destas horas trabalhadas e não paga. E isto é a mais-valia. Entende-se por distribuição dos indivíduos e grupos em camadas as hierarquias superpostas dentro de uma sociedade pelo trabalho. Essa distribuição se dá pela posição social dos indivíduos, das atividades que eles exercem, dos papéis que desempenham numa estrutura social. A essa descrição denominamos de, olha só, o trabalho associado à produção material da existência, Marx. O trabalho associado ao impulsionamento material, o trabalho associado ao crescimento dentro de uma hierarquia social, certo? Então, nós vamos perceber que em Marx nós temos a necessidade de, através do trabalho, acumular riqueza, produzir riqueza, e esta produção de riqueza, ela vai estar diretamente ligada à nossa posição nas camadas sociais. Isso é que o capitalismo coloca para a gente, é isto que a análise marxista vai denunciar. Olha só, a nossa posição, ela está associada àquilo que nós temos enquanto acúmulo e produtividade. Nós valemos pelo que produzimos e pelo que acumulamos em riqueza material. E aí, como denominamos isso? Como podemos chamar? Claro que nós vamos chamar de estratificação social. Olha, esta divisão da sociedade em camadas que são necessariamente colocadas a partir desta produtividade, do acúmulo de riqueza, nós chamamos de estratificação social. Então, por favor, cuidado com isso. Surge muito isso em função da interpretação marxista, da visão marxista sobre o trabalho, que é importante que a gente absorva e entenda que o trabalho para ele vai estar associado justamente a esta questão da exploração do trabalhador, do proletário, pelo burguês, isso dentro do modelo, do modo de produção capitalista, ok? Modo de produção capitalista, a nossa hierarquia é feita através da posição material. Esta posição material, ela coloca a gente num patamar, e essa posição material, ela depende do nosso acúmulo de riqueza, da nossa produtividade, e é assim que o modelo capitalista, é assim que o modo de produção capitalista funciona e nos classifica a partir de uma estratificação social. Perfeito? Vamos lá? Trabalho dentro da concepção marxista. Continuando aqui, nós temos a quinta questão,
Entre os séculos XV e XVIII, a transição do feudalismo para o capitalismo no mundo ocidental engloba um conjunto de transformações econômicas e sociais, entre as quais identificamos corretamente, olha só, feudalismo para o capitalismo, no mundo ocidental, transformações econômicas. Então nós estamos numa espécie de transição, tá? Nós vamos deixar algumas estruturas e assumirem outras. Nós vamos perceber que Marx estuda incessantemente os modos de produção. E aí os modos de produção, o escravismo no mundo antigo, feudalismo no mundo medieval, que cá está, e capitalismo no mundo moderno. Cada um destes tem o seu elemento de luta de classes correspondente. Então veja só, no mundo antigo nós temos escravo e senhor, no mundo feudal, servo e senhor, e no mundo capitalista, proletário e burguês. Então estas questões da luta de classe, elas se inserem dentro de um modo de produção, cada um dentro do seu respectivo. Então o escravismo, senhor e escravo, feudalismo, senhor e servo, capitalismo, burguês e proletário. Agora, entre o século XV e XVIII, nós temos esta transição, que nós vamos abandonar algumas estruturas agrárias, feudais, de servidão, e passar para novas estruturas de proletariado e burguesia. A ascensão da burguesia e o surgimento da classe trabalhadora proletariada. Estas transformações econômicas e sociais, elas são mais marcantes em que alternativa aqui? Fragmentação da propriedade fundiária, senhorial e monárquica, que não seja absolutista. Fragmentação da propriedade fundiária é mais do feudalismo e não da transição do feudalismo para o capitalismo, porque nós temos aqui o século XVIII também, onde já não acontece tanto isto. Então a letra A fica um pouquinho distante daquilo que nós esperamos. Substituição da produção das manufaturas pelo sistema de corporação. Substituição das manufaturas, corporações de ofício também não se encaixa muito bem, fica um pouco aquém daquilo que nós procuramos nessa transição de séculos de 15 até 18, ali é mais ou menos uns 300 anos, tá? Supremacia das rotas terrestres e mediterrâneas no comércio do Oriente. Bom, esta supremacia aqui, ela é um pouco antes ali do que nós chamamos das navegações, porque no período do século XV e XVI, essa rota vai estar fechada no Mediterrâneo. Então aí você lembra muito bem, Portugal, Espanha começa a procurar novas rotas, principalmente Portugal, e acaba descobrindo no Brasil. Portugal contorna a África, o Cabo das Tormentas, chega até ali a famosa condição de nova rota para as Índias, aí acaba descobrindo no Brasil também. A Espanha também vive desse mesmo processo. Fortalecimento do lado de servidão também não, porque na verdade não fortalece, se diminui o laço de servidão e vassalagem, porque vai entrar ali a ascensão da burguesia e vai surgir a classe trabalhadora proletária. O desenvolvimento da vida urbana através das atividades comerciais. Bom, você tem uma atividade comercial maior que centraliza e que constitui cidades também de uma forma mais contundente. Você vai passar de um sistema agrário, onde é uma moradia dentro de um feudo, onde parte e grande parte daquilo que é produzido no feudo equivale como elemento que a gente considera riqueza. E agora, com a transição do feudalismo para o capitalismo, sim, você vai ter uma condição mais urbana de cidade e uma atividade comercial mais latente, ou seja, mais efervescente, mais vivente. Aqui a gente percebe, então, que a letra E, ela garante para a gente uma transição destes séculos XV para XVIII de uma forma mais adequada, de uma forma mais contundente. Então, eu peço a vocês que marquem a letra E aí de uma forma mais adequada. Letra E como resposta, marque a letra E. Nós ficamos por aqui com vocês mais uma vez. Obrigado. Sigam ali nas redes sociais a plataforma Gonçalves Dias, deem o like, vão lá no YouTube, recomende as aulas para os seus amigos também. Fique sempre conosco.